A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD. Estamos terminando o quarto trimestre de 2021. Hoje é a lição número 13, 26 de dezembro de 2021. Espero que você tenha tido um bom Natal, boas festas. Já te antecipo te desejando também um feliz ano novo. É a lição número 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Estudamos nesse trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo. Foi a lição de adultos. Quero te lembrar que você deve pegar o seu dedinho santo e dar um gostei nesse vídeo. Se essas videoaulas têm te abençoado, não se esqueça, se você perdeu alguma lição, dê um clique aqui embaixo na playlist, assista todas as aulas, aprenda cada vez mais. Se algum ponto ficou obscuro, aproveite, está tudo lá no canal, é só pegar a playlist. Aproveitando para te pedir também, além de você compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas, incentive essas pessoas e o maior número possível de pessoas a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno, para que nós possamos alcançar os 4 cantos da terra com a divulgação da palavra de Deus. Agora sim, vamos à nossa aula. Texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Verdade prática. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8, também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor,
e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O objetivo geral dessa aula é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Objetivos específicos. Primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E terceiro objetivo específico, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. O ponto central é a volta do Senhor, é a gloriosa esperança dos cristãos. Portanto, nós temos uma viva esperança, estamos aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na introdução ele diz assim: a última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nessa terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja também a nossa esperança. Então, nós terminamos a aula passada falando sobre Paulo enfrentando a morte, né? E ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a coragem para enfrentar a morte, porque ele tinha o Espírito Santo o fortalecendo, o ajudando. Tá? Então é só com o Espírito Santo que vai renovando dentro de nós essa esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro tópico, mostra a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal em 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 6. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então ele era uma pessoa consciente. Então ele diz: o Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Então ele era como uma oferta diante do altar de Deus. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. Nós, durante essas 13 aulas, nós vimos que ele trabalhava incansavelmente em prol do Evangelho sem temer a morte em nenhum momento. Então não ia ser agora, no final, que ele iria mudar de ideia, né? É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte, que foi o que nós terminamos a aula passada falando. Se você não morrer, é porque você vai ser arrebatado junto com a igreja.
mas se até lá o arrebatamento não acontecer, nós precisamos passar pela morte para alcançar o céu. Então, por intermédio do Espírito Santo, nos prepararemos para esse tempo em esperança. 1 Tessalonicenses 5:13, o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, do 13 ao 18, ele diz: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis de pouco ânimo. 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que eu penso que deve ser o texto que deveria estar aqui na lição, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse texto é 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que provavelmente era o texto que fala sobre essa esperança. Mesmo morrendo, nós temos a esperança de viver eternamente com Cristo, seja, conforme já falamos poucos minutos atrás, através do arrebatamento da igreja ou passando pela morte para entrarmos no reino eterno de Deus. No subtópico 2, combati o bom combate. 2 Timóteo 4:7. Se você puder, abra sua Bíblia de estudo pentecostal. 2 Timóteo 4:7. Ele fala esse versículo muito famoso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí ele vai dizendo, agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate, desde quando Paulo teve um encontro com Cristo indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. Se você nos acompanhou até aqui, desde Atos capítulo 9, até o momento presente, nós estudamos a vida do apóstolo Paulo e vimos que ele foi chamado para uma grande obra entre os gentios. Mas isso não foi fácil, foi com muita luta e dificuldade. Então é notória a total entrega do apóstolo. Sofreu muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas, que foi o trabalho que ele desenvolveu no meio gentílico. Então, de fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do evangelho. Quantos hoje fazem isso, né? Aqueles que vão para a janela 1040, aqueles que vão para países onde o evangelho é proibido de ser pregado, né?
pessoas que só de saber que ele é crente ele já vai preso, mas tem muitos abnegados que saíram para entregar completamente a sua vida à causa de Cristo. Então ele diz, ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? É uma pergunta reflexiva para mim e para você. Essa causa é a nobre causa do Evangelho? O seu sofrimento, a sua luta é por causa do Evangelho ou é por causas pessoais? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Então, eu e você precisamos fazer esse autoexame, né? Saber qual é a nossa causa, o que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus. No subtópico 3, então, ele fala de gratidão e esperança. 2 Timóteo 4, 7, o versículo 7 e o versículo 8. Ele diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena, ou seja, ele tinha cumprido o seu dever, ele tinha cumprido o seu chamado, o propósito de Deus para a sua vida. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. E aí ele cita 2 aos Coríntios 5 e 8, dizendo, temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor e partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1 e 23. Então veja que ele demonstra aqui que para ele estar aqui é bom, mas estar com Cristo é melhor ainda. Então o apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então tudo que você faz em nome de Jesus, em prol do reino de Deus, não é vão. Vai ter um galardão. Todos nós que trabalhamos na seara do Mestre, teremos a recompensa. Tá? Pois há uma coroa de justiça, conforme ele cita no versículo 8, guardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Então, o nosso trabalho, ele é em nome de Jesus e ele é para o reino de Deus. E Deus julgará o trabalho de cada um. Resumindo, então, esse tópico 1, o apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. Então, a morte para Paulo seria a sua maior oferta, né, no altar de Deus. Vamos ao tópico 2, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento. Né? Primeiro, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, né, todavia, contudo, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre
a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Então, assim, o capítulo 5, ele é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Deixa eu só te dar aqui uma fala importante. Se você quer saber mais sobre esse assunto, aqui embaixo tem uma playlist, né? A lição dos jovens está concomitantemente tratando deste assunto. Se você não assistiu a aula dos jovens, porque você já é adulto, mas você pode ir lá na playlist e lá tem as 13 aulas falando sobre a parousia, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o milênio. Tá? Vai ser uma honra te encontrar lá também na lição dos jovens. Então, aqui nós temos o capítulo 5 retomando o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. No tópico 2, subtópico 2, fala das duas fases dessa vinda. Lá na lição dos jovens a gente é mais específico sobre isso. E ele diz: a volta de Cristo se dará segundo a nossa compreensão pentecostal assembleiana. Está no nosso credo das Assembleias de Deus. É a nossa interpretação. Nós respeitamos outras interpretações teológicas. Varia de denominação para denominação. Mas nós entendemos que a volta de Cristo se dará em duas fases, né? A primeira, apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua igreja, a sua noiva. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Nós já lemos, mas como desculpa para ler de novo a Bíblia de Estudo Pentecostal, e você também me ouvir falar sobre ela, então você vá comigo, pega a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16. Diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, então se está vivo, né, não está morto, não precederemos os que dormem, os que estão mortos. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, com os mortos que ressuscitaram, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, se a gente vai encontrar com Jesus nos ares, isso não pode ter outro nome a não ser arrebatamento. A gente vai sair voando, subindo ao encontro do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a primeira etapa, o arrebatamento para os que estiverem vivos, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, o apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível, isso aqui é fundamental, daí a confusão de outras denominações na sua interpretação teológica que eles fazem do arrebatamento da igreja. Para nós essa fase é invisível, é só para os crentes, tá? Ela é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. E mesmo assim os salvos só vão perceber o arrebatamento quando já estiverem lá em cima, tá? Enquanto isso, essa fase é invisível. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, em Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá. Para nós essa é a segunda fase, tá? Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente
será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Está lá em Zacarias 14, e eu faço questão de ler com você para te incentivar depois a dar uma olhadinha na lição dos jovens, que nós tratamos isso aí com mais detalhes. Zacarias 14, versículos 2 e 3, que diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Aqui nós entendemos escatologicamente que será o período da grande tribulação. Versículo 3: e o Senhor, esse que nós falamos de Apocalipse 1 e 7, sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então o Senhor Jesus descerá do céu em glória, todo olho verá. Essa é a teologia paulina, essa é a teologia que nós assembleianos abraçamos, entendemos e vemos grande coerência nessa interpretação. Então, Jesus virá para salvar a nação de Israel do extermínio total. Então, nessa ocasião, ele continua falando aqui, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reino do milênio, a era milenial. Lá na lição de jovens tem uma lição tratando só sobre o milênio. Então lá é tudo separadinho, o arrebatamento, o período do anticristo, quem é o anticristo e o milênio, as bodas do cordeiro. Dê uma corridinha lá na playlist dos jovens e você vai se fartar sobre esse assunto de escatologia, tá? Então nós vemos aqui as duas fases da vinda de Jesus, que é a teologia paulina. Subtópico número 3, sobre a grande tribulação que eu acabei de mencionar. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. Então esta é a nossa interpretação das Assembleias de Deus, o meio pentecostal, é a nossa teologia entende que a Igreja de Cristo não passará pelo período da grande tribulação. Há muitos cristãos que parece que querem passar, né? Boa sorte para vocês, mas na nossa interpretação bíblica, a Igreja não passará pelo período da grande tribulação. Porque Paulo deixa isso muito claro nos seus escritos. A Igreja de Nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo de Deus sobre a face da terra. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais assim. Esta é a nossa fé. É como nós entendemos a palavra. Ao final do período da grande tribulação, juntos de Cristo, nós estaremos com Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Apocalipse 19 e 20, eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal e você pegue a sua aí também e já vai marcando essas referências, né, que é bom a gente saber que isso daí vai acontecer. O versículo 20 diz assim, Apocalipse 19 e 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Esses dois aqui não passaram nem por julgamento, eles foram direto, serão levados direto para o lago de enxofre, né? Lago de fogo
e de enxofre, porque o julgamento deles é já na hora ali, acabou para eles, né? Deus fez assim, ó, já era, né? Esse ensinamento mostra então aos Tessalonicenses, nós estamos falando do capítulo 4 e capítulo 5 aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, para nós, tá? Que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Então aqui, na verdade, nesse tópico sobre escatologia paulina, tá? Esse tópico 2, ele é bem resumido, bem abrangente, fiz alguns acréscimos aqui, mas volto a insistir, dê uma olhada na playlist dos jovens, né, desse quarto trimestre de 2021, lá tem bem mais detalhes, referências, explicações, vai ser muito edificante para todos nós, principalmente para você que tem essa curiosidade. Então, resumindo o tópico 2, a volta de Cristo se dará, na nossa interpretação, em duas fases. A primeira, somente para a igreja, invisível para o mundo, e a segunda, para todos os homens, quando Jesus vier em glória, glorificado para livrar a nação de Israel do extermínio total. Tópico número 3, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. No subtópico 1, ele diz assim, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Vamos ver o que é isso. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Está falando de Atos capítulo 1, versículo 7, que diz assim, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses 4 quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor, da volta de Jesus. No capítulo 14 de João, ele promete, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, e eis que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, ele está tratando desse assunto, mostrando aí um período em que Cristo voltará para buscar a sua igreja, para implantar o reino milenial e para exterminar definitivamente com os ímpios, né? Com a besta, o falso profeta, o diabo e os ímpios que os seguiram. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos. Lá na lição de escatologia dos jovens, a gente mostra alguns casos de pessoas malucas que marcaram datas para a volta de Jesus e elas passaram muita vergonha, tá? Não procurando adivinhar a datas e períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Por isso que nós temos o Espírito Santo, que ele vai nos moldando, nos sensibilizando e nos preparando para ouvir o toque da trombeta, quando então será anunciado a chamada para o arrebatamento da Igreja de Cristo. Subtópico número 2, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir, uma dimensão do futuro. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Tá? Nós temos a descida do Espírito Santo em Atos 2, né? Cumprindo-se Joel, né? 2, a partir do versículo 18, mostrando que esse derramamento do Espírito Santo seria já um prenúncio da volta de Cristo. Vejam que os crentes da igreja primitiva, eles já aguardavam a volta de Jesus, né? E já se passaram 2000 anos. E talvez o incrédulo diga assim, mas não era para voltar já há 2000 anos e demorou? Meu amigo, isso é a misericórdia de Deus, que não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham
a serem salvos em Cristo Jesus. Então, esses 2000 anos nós podemos chamar de a misericórdia de Deus para com a humanidade. Então, continuando, ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos 1:11, há esta gloriosa promessa. Os anjos que estavam ali, quando Jesus foi assunto ao céu, no capítulo 1 de Atos, eles disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim, como para o céu ouviste ir. Então Jesus vai voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja e depois ele vai voltar num segundo momento para julgar todas as nações, que estiverem contra Israel para destruir. Subtópico 3, estamos já terminando. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Espírito Santo e futuro, escatologia, são os temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, ortodoxos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Nós cremos na Bíblia desta maneira: batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa, buscar o batismo no Espírito Santo. Todavia, a promessa da bendita esperança deve também estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta, conforme Atos 1:8 e conforme Atos 1:11. Assim, meus irmãos, nós concluímos a lição número 13 do dia 26 de dezembro de 2021 sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo, que também é a nossa gloriosa esperança. Nós temos o Espírito Santo e estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Quero fazer aqui um agradecimento especial a você que tem acompanhado todas essas 13 aulas de cada trimestre. Deus te abençoe poderosamente, te encha de sabedoria e de inteligência para você, aluno e professor, continuar firme na escola bíblica dominical. No próximo trimestre, primeiro trimestre de 2022, permitindo Deus, estamos juntos outra vez, aprendendo, ensinando, trocando ideias sobre a palavra de Deus. Conforme eu já disse na introdução, quero reforçar: boas festas, feliz ano novo, um bom final de ano para você e para toda a sua família. Um abraço apertado, não esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, isso é muito importante para o YouTube reconhecer a relevância desse trabalho que eu e pastor Fernando, nosso amigo, nós estamos fazendo aqui no canal do YouTube. Não se esqueça, incentive outras pessoas a se inscreverem nesse canal. Vamos formar uma grande família do canal do professor Álvaro Bruno, levando a palavra nos 4 cantos da terra. Um abraço apertado, a paz do Senhor, Deus te abençoe e te guarde.